O pagamento do seu precatório será impactado pela pandemia do coronavírus? Bom, para que a gente possa fazer uma análise completa dessa situação, a gente precisa enxergar a questão de 3 ângulos. Vem comigo. O primeiro ângulo diz respeito à possível suspensão do pagamento de todos os precatórios por meio de lei. E esse risco existe, porque já está tramitando lá no Senado Federal um projeto de decreto legislativo, é o PDL 116, de autoria do senador Otto Alencar, onde eles estão buscando exatamente isso, suspender o pagamento de todos os precatórios enquanto perdurar essa crise causada pelo coronavírus. Esse PDL está aguardando votação no plenário do Senado e caso seja votado e aprovado, ele vai para votação ainda na Câmara e, óbvio, se for aprovado na Câmara, vai para a sanção do presidente. Então, talvez esse seja o nosso maior risco no momento, porque se esse projeto de lei for aprovado, o pagamento de todos os precatórios ficará suspenso. Então, esse é o ponto que a gente tem que acompanhar hoje mais de perto. A gente tem que acompanhar de perto também, não é uma lei, mas pode ter efeitos tão gravosos como os da criação de uma lei, é a ação direta de inconstitucionalidade que foi movida, que foi ajuizada pelo Partido Democratas, o DEM, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, onde eles estão buscando suspender o pagamento de todos os precatórios que estão no regime especial. Essa ADI ela ganhou o número 58 e foi distribuída para o Luiz Fux. Tá? Agora ela está aguardando votação no plenário. Se essa ação for julgada procedente, ela pode sim resultar na suspensão do pagamento de todos os precatórios, como eu disse, que estão no regime especial. Então, esse também é um ponto, é uma ação que a gente tem que ficar acompanhando de perto. O segundo ângulo diz respeito a possíveis decisões de presidentes de tribunais determinando a suspensão do pagamento dos precatórios. Veja, não existe na Constituição Federal, não existe na legislação ordinária, nem na jurisprudência, qualquer previsão no sentido de que o pagamento dos precatórios pode ser suspenso em caso de crise na saúde pública ou até mesmo decretação de estado de calamidade. Não existe. E não obstante a isso, alguns presidentes de tribunais têm se sensibilizado com os argumentos que estão sendo utilizados por alguns prefeitos e governadores e têm deferido essa suspensão. Ao nosso ver, essas decisões são ilegais, são inconstitucionais, não poderiam ser proferidas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o presidente do tribunal deferiu, a pedido do prefeito, a suspensão do pagamento de todos os precatórios devidos pelo município do Rio de Janeiro. Contra essa decisão, nós impetamos um mandado de segurança. Se isso acontecer com você, se o pagamento do seu precatório for suspenso, faça o mesmo, recorra. O terceiro ângulo ele diz respeito a um possível atraso no processamento do pagamento dos precatórios. Isso porque, como todo mundo sabe, com a pandemia as pessoas estão sendo incentivadas a trabalhar de casa e com os servidores públicos não foi diferente. A grande maioria dos servidores públicos estão trabalhando no sistema home office e isso pode sim gerar um atraso no processamento, na parte burocrática do pagamento dos precatórios. No entanto, essa questão foi sim um tanto mitigada porque o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a súmula de número 313, ele estabeleceu lá no inciso 6º do artigo 4º que todos os presidentes de tribunais de justiça, todos os tribunais de justiça, deveriam manter de forma regular o pagamento dos precatórios, ou seja, que não poderia haver atraso no pagamento dos precatórios. Isso, em certa medida, vem sendo feito. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio, por exemplo, o pagamento dos precatórios está ocorrendo de forma regular. Não está havendo prejuízo do ponto de vista de tempo. Eu não sei o que está acontecendo nos demais tribunais de justiça, mas eles devem sim manter o pagamento dos precatórios acontecendo dentro do prazo normal. Enfim, meus caros, quais são as conclusões que a gente retira de tudo isso? A primeira é, se o precatório já foi depositado pelo ente devedor e agora resta apenas que ele seja pago pelo presidente do tribunal, as perspectivas são boas. Por outro lado, se o seu precatório ainda não foi depositado pelo ente devedor, infelizmente as perspectivas não são as melhores. Isso por conta das duas razões iniciais que a gente conversou. Pode vir uma lei aí determinando a suspensão do pagamento,
ou o próprio presidente do Tribunal de Justiça pode determinar essa suspensão. Isso não pode significar de maneira nenhuma que você não pode fazer nada. Muito pelo contrário. É exatamente agora que você deve se engajar. Lembre-se que antes de ser um credor de precatório, você é um cidadão. E como tal, você não só pode, como deve cobrar todas as autoridades públicas. Se seu precatório for municipal, cobre os vereadores e o prefeito da sua cidade. Se seu precatório for estadual, cobre os deputados estaduais e o governador do seu estado. Se por acaso estiver tramitando no Congresso Nacional, como eu falei que está, uma lei que vai prejudicar o recebimento do seu precatório, é o momento de você cobrar os senadores, os deputados federais e até mesmo o presidente da República. Ligue, mande e-mail, cobre-os nas redes sociais. Enfim, só não fique parado. Cobre.